O nome da pregação de hoje é Você Quer Enganar Deus. Vamos ler Lucas capítulo 20, versículo 19. Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que ele havia proferido essa parábola contra eles, tentaram prendê-lo, mas ficaram com medo do povo. E, aguardando uma oportunidade, mandaram espiões. Lá em Mateus capítulo 22, narra a mesma história. Esses espiões eram fariseus e herodianos. Quem eram os herodianos? Aqueles que faziam parte do partido de Herodes. Verso 20, e aguardando uma oportunidade, mandaram espiões que se fingiam de justos, para apanhá-lo em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Eles lhe perguntaram, mestre, sabemos que falas e ensinas o que é certo e não levas em conta a aparência da pessoa, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Para nós, pagar tributo a César é correto ou não? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse, mostrai-me um denário, uma moeda da época. De quem são a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam, de César. Disse-lhes então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estava lá escrito lá, Tibério César, filho divino do Augustus. Algo mais ou menos assim. Verso 26. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E admirados da sua resposta, calaram-se. Segunda tentativa de tentar pegar Jesus em algum erro. Verso 27. Chegaram alguns saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em espírito. Para eles, morreu, acabou. Que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Era chamada de a lei do levirato. Se um homem morresse sem ter filho, era uma desgraça. Era uma desgraça tão grande que Deus proveu para o seu povo um recurso para que isso não acontecesse. E a nossa geração considera que ser pai de pet é uma bênção. Deus falou, é uma desgraça que vocês não tenham filhos. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Se um homem morrer sem ter filho, o parente mais próximo vai se casar com a viúva e o primeiro filho vai ser dado ao falecido. Porque eu não quero aqui, no meu povo, gente sem filho. Casou, sem filho, não dá. É maldição. Verso 29. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, qual deles ela será esposa? De qual deles ela será esposa? Já que os 7 a tiveram como mulher. Jesus lhe respondeu, os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles todos vivem. Alguns dos escribas disseram, mestre, respondeste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais nada. E aí a gente tem a próxima aqui, que eu vou falar também desse texto, verso 41. Jesus, porém, perguntou-lhes, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro de Salmos, Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Já vou explicar isso aqui tudo, tá? O que o texto bíblico mostra é que os sacerdotes, eles estavam vendo que Jesus estava atrapalhando o negócio deles. Lembra do que eu preguei aqui recentemente? Jesus entrou no templo, esse é o contexto aqui, tá? Foi nessa semana que isso aconteceu. Jesus entra no templo, havia ali homens que estavam lucrando, os cambistas, os homens que vendiam bezerros, cordeiros, e Jesus repudiou tudo aquilo, expulsou aqueles homens de lá, e diz o texto que os sacerdotes ficaram ressabiados. Por quê? Ora, tudo aquilo acontecia com o consentimento deles. E Jesus disse assim,
vocês transformaram a minha casa de oração em covil de bandido. Portanto, aqueles homens entendiam que Jesus atrapalhava o negócio deles. Jesus era um empecilho ao negócio deles. É nesse contexto que a gente tem essa frase aqui, a gente tem essa história aqui. Esses sacerdotes, esses líderes, eles enviaram herodianos, pessoas do partido de Herodes, o governador, para ver se pegavam Jesus a tal ponto que pudessem prender Jesus. Prender Jesus. Mas diz o texto que eles fingiam que eram justos e fizeram perguntas, que parecia assim uma pergunta de alguém que estava interessado na verdade. Mas o texto bíblico declara explicitamente, eles fingiam sinceridade. Fingiam, mas eles queriam mesmo, era matar Jesus. A pergunta deles era para colocar Jesus numa situação política completamente desguarnecida e prender Jesus e matar Jesus. Esse era o objetivo deles. Queridos irmãos, vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando aí. Eu sei, muitos de vocês saíram de casa com o desejo de ouvir a palavra de Deus, em busca de direção, em busca de consolo, em busca de esperança. Mas alguns de vocês que estão aí, podem fingir sinceridade, mas não são sinceros. As perguntas não são para resolver seus problemas, as perguntas são para ver se a gente dá uma justificativa para aniquilar Jesus da nossa existência. É isso que muitas vezes nós fazemos. É isso que muitas vezes nós fazemos. O homem anda por aí em trevas, diz a Escritura, e muitas vezes eles parecem tão nobres, com justificativas aparentemente tão nobres para não frequentarem a igreja, para não buscarem a Deus. Parecem que são dúvidas tão genuínas que procedem de corações que estão angustiados, sedentos da verdade. Mentira! Mentira! Cada homem que perambula por este mundo, dando as desculpas mais esfarrapadas para não buscar a Jesus Cristo, eles são muito parecidos com estes homens aqui. Jesus atrapalha o negócio deles. Jesus atrapalha às vezes o seu negócio. Você quer viver uma vida de pecado, uma vida errada. Mas você não quer dizer, eu sou um safado, eu sou um picareta. Pense no trabalho que dá para fazer um negócio desse. Pense você que talvez está aqui, você, sua esposa está aqui, mas você não é crente. Você que está me acompanhando aí, talvez sua esposa foi agora para a igreja, você está sentado na sua casa. E você dá desculpas e mais desculpas e milhares de desculpas. E você diz, não, mas eu tive um trauma em tal igreja. Olha lá, você viu aquele pastor pilantra? E aí parece que você diz assim, eu tenho tantas dúvidas se isso é verdade ou não. Mas você finge piedade, como esses homens aqui, você finge. A verdade é que você quer continuar a ver aquelas pornografias que você vê. A verdade é que você quer continuar com aqueles negócios sujos que você tem. Você quer continuar a colocar chifre na sua esposa. Essa é a verdade. E aí vem e parece tão piedoso, com dúvidas tão sinceras. Mentira, mentira, mentira. Você pode enganar a mim e a sua esposa, não a Deus. Não a Deus. Inúmeras vezes nós somos assim. Parecemos tão piedosos, com dúvidas tão sinceras, mas essas dúvidas escondem um coração maligno e depravado, que quer de tudo, por todos os meios possíveis, dar uma boa justificativa para prender Jesus, para matar Jesus, para aniquilá-lo da nossa existência. As desculpas mais esfarrapadas, as perguntas aparentemente mais piedosas, que escondem um coração que ama o pecado e que quer se perpetuar em seus erros, mas quer dar uma bela desculpa. Porque, vamos dizer a verdade, fala a verdade. Imagine você olhar para o espelho, olhar para sua esposa e falar assim, bem, eu não quero ir para a igreja porque eu sou um canalha. Quem consegue conviver com isso? Eu sou um safado. Quando você vai para a igreja, eu fico vendo que não presta aqui em casa. E tem outra coisa. Sabe a vizinha lá? Já saí com ela. Então, eu não aguento ir para a igreja. Por isso. É pesado isso. Esses homens eram terríveis. Esses homens eram malignos. Esses homens que vestiram a veste da piedade, que pareciam tão justos, escondiam um coração que queria Jesus morto. O mesmo se dá com você. O mesmo se dá com alguns de vocês que estão me ouvindo aqui agora, que parecem ter perguntas tão piedosas, mas no fundo esconde um coração que insiste em amar o pecado, insiste em tentar
prender Jesus. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Jesus colocou todos de joelhos. Todos esses homens ficaram calados. E eu creio e tenho certeza que Ele fará isso hoje mais uma vez. Calar os nossos argumentos safados. Calar as nossas desculpas esfarrapadas para não buscá-lo, para não viver para Ele. Todos ficaram em silêncio. Todos aqueles ao longo da história que se revoltaram contra Cristo, caíram ajoelhados, caíram prostrados. E um dia, todos os homens, sem exceção, que o rejeitaram, que deram desculpas esfarrapadas, cairão de joelhos e vão ter que confessar que só o Senhor é Deus. Com a grande diferença, aqueles que creem nele confessarão, só o Senhor é Deus, dizendo, bendito seja o Senhor, eu estarei contigo por toda a eternidade. E os ímpios que rejeitaram e que fizeram perguntas safadinhas, mentirosas, que escondiam um coração maligno, também vão ter que dizer, só o Senhor é Deus, mas no inferno. Cristo é irrefutável. A fé cristã é invencível. Vamos deixar que o próprio Cristo nos mostre isso. Primeiro, dê a César o que é de César. Parecia que eles pensavam, não há saída para Jesus. Com essa pergunta, devemos pagar impostos a César ou não? Não haverá saída para Jesus. É o que eles pensavam. Nós o vencemos. Para você entender isso aqui, você precisa entender todo o contexto histórico. Os judeus não se davam com os gentios. Em João 18, 28, por exemplo, os sacerdotes, tramando a morte de Jesus, entraram em contato com as autoridades romanas que dominavam Israel naquela época. Somente por meio deles eles poderiam matar. Afinal de contas, os romanos eram a força civil, política, eram a força operante naquele momento. E os sacerdotes foram até eles. Mas diz o texto em João 18, 28, que eles não entraram no pretório, que era aquele lugar pagão, que era aquele lugar dos gentios. Ou melhor, pagão não, gentio. Era aquele lugar gentio, dos gentios. Não entraram lá. E diz o texto por quê? Para não se contaminarem. Não se contaminarem. Para eles os gentios eram impuros. Tudo que dizia respeito aos gentios era impuro. Paulo, diz o texto bíblico, que pregava para os judeus. E quando Paulo disse que ele havia sido enviado para pregar aos gentios, o texto bíblico afirma assim, ouviram-no até aí. Quando eles ouviram Paulo dizendo que gentio podia ser salvo, quiseram matar Paulo. Esse é o contexto. Agora, esses gentios, que os judeus veem como condenados, como impuros, que eles não podem nem mesmo se aproximar deles e ter contato com eles lá no pretório, para não se contaminarem. Esse tipo de gente, e era assim que o judeu via, agora esses idólatras, esses ímpios, governam Israel. São seus chefes. Judas da Galileia, um judeu proeminente, disse o seguinte, a tributação, o imposto, não é melhor que a franca escravidão. Preferimos até ser escravos do que ter que pagar imposto para esses caras. Essa era uma ideia corrente. Os judeus pensavam o seguinte, imposto pagamos ao templo. Somos uma nação teocrática, ou seja, Deus governa sobre nós. Pagamos impostos a Deus, somos livres. Pagar impostos a César. Havia vários grupos assim, que pensavam exatamente assim. Pagar imposto a César é a decretação da nossa escravidão, de que somos submissos a um povo ímpio, a um povo gentil. Afirmar então, vamos pagar impostos, seria colocar de lado uma boa parte de um poder político presente em Israel. Eles sabiam disso. Quando fizeram a pergunta, sabiam disso. Se Jesus falar, não vamos pagar imposto, Jesus vai agradar um monte de gente. Mas se ele falar, vamos pagar imposto, ele vai desagradar muita gente. Eles sabiam que era um tipo de resposta que não importava qual fosse, iria provocar divisão, iria provocar perda no cenário político. Por outro lado, se Jesus respondesse, não vamos pagar imposto, na hora eles iriam decretar
prisão dele. É o que eles queriam, que é o que a gente lê aqui, ó. Eles queriam prendê-lo, verso 19. E essa era a estratégia. Sonegar imposto não pode, rapaz, é crime, vai ser preso. Pronto. E aí diz o texto que Jesus deu a resposta certa. Não porque ele quisesse fugir da pergunta, mas porque era a resposta verdadeira. Ele pega a moeda e fala, o que tem aí? Romanos 13, como Paulo bem explicou, toda autoridade foi constituída por Deus, inclusive esse ímpio, gentio, César. Eu estabeleci ele. Ele está aqui dominando sobre vocês porque eu o estabeleci, como eu estabeleci Nabucodonosor, lembra? Eu enviei Nabucodonosor para julgar os pecados de vocês. Então, quando uma nação pagã, gentílica, lidera sobre vocês, lideram porque eu permiti. Lembra que ele disse isso para Pilatos? Quando Pilatos falou, Senhor, ô Jesus, eu posso te libertar, ele disse, nenhum poder teria sobre mim se do alto não fosse conferido a você. Eu coloquei você aqui. Ou seja, então ele está dizendo, a autoridade, toda ela foi constituída por Deus, e é lícito, ainda que seja ímpio, pagar tributo a eles, por conta dos serviços prestados. E aí ele diz, paguemos o que é devido a César, e venhamos a devolver também o que é devido a Deus. E o texto diz que eles ficam calados. Aí vem a segunda, o marido na ressurreição. Como eu já disse para vocês, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Atos capítulo 26 também confirma o que a gente acabou de ler. Eles não acreditavam em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito. Declara Atos capítulo 26, versos 6 a 8. Nem em ressurreição, nem em espírito e nem em anjo. Óbvio, se não existe espírito, eles não acreditavam que nós éramos eternos. Morreu, acabou para eles. Uma doideira, mas os saduceus, que era um grupo, uma seita judaica, presente ali em Israel, acreditavam nisso. Então eles vieram com um problema que eles acreditavam que era a prova irrefutável de que não havia ressurreição. Senhor, pense na seguinte história. Um homem, ele se casou, mas ele morreu e casou com a segunda, um homem morreu, e aí o irmão dele veio e casou com a esposa. O segundo morreu e assim sucessivamente, de tal modo que 7 homens se casaram com ela. E aí? Imagina então quando ressuscitar. Como é que vai ser isso? Ela vai ser esposa de quem? Na realidade, para o argumento deles valer, só 2 maridos já era o suficiente. Só 2 já era um problema gigantesco. Pense. Um morreu, aí morreu, casou o segundo com a mulher. E aí como é que fica? Chega lá no céu, lá está lá o marido, o ex-marido e a mulher. Como é que vai ser isso? Então, eles acreditavam, é irrefutável, isso aqui é a prova de que não existe ressurreição, porque ia ser uma bagunça tão grande. Eu acho que eles podiam usar um outro argumento ainda mais forte, que é o que muitos pensam, como é que vai ser a ressurreição? Por exemplo, se eu me converto, meu filho não, eu vou ficar do céu olhando meu filho no inferno? Como é que vai ser isso? Aí o céu vai se tornar o inferno? E alguns poderiam dizer, tá vendo, não faz sentido não, acho que a vida acaba aqui mesmo. Eu já expliquei isso, né? Não vou explicar hoje não, assista. Em outras pregações eu já expliquei. Mas enfim, e aí Jesus dá uma resposta. Qual é a resposta? Meu filho, no céu a gente é como anjo, não tem sexo. E ele explica, porque ninguém morre mais. E esse era um dos propósitos do casamento, a propagação da espécie. Propagar a espécie. Agora, se ninguém morre mais, não há necessidade. Argumento óbvio, lógico e irrefutável. Mas aí ele parte para mais um argumento. Ele diz assim, vocês creem na Bíblia, mas vocês não creem em ressurreição. Mas em toda a Escritura no Antigo Testamento nós vemos menção a isso. Por exemplo, aí ele cita o exemplo da sarça, lembra? Ele cita o exemplo da sarça, lá em Êxodo, em que Deus se revela a Moisés. E o que Deus diz? Deus disse isso aqui, ó. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se revelou a Moisés. Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido há muito tempo. Mas o verbo está em que tempo aqui, o eu sou? O verbo ser aqui. Em que tempo? Presente, passado, futuro? Presente. Veja, ele não disse assim, ó. Moisés estava diante de Deus, Deus estava ali com Moisés. Deus fala com Moisés. Todos já haviam morrido. Deus não disse, eu era o Deus de Abraão. Eu era.
Não, ele diz, eu sou, continuo sendo. Se eu sou, é porque eles estão vivos. É isso que Jesus está dizendo. É óbvio isso. Ainda que não esteja claro lá, explicitamente. Abraão está vivo, ora, mas Deus só pode ser o Deus dele porque ele ainda está vivo. É óbvio. Há muitas outras passagens bíblicas no Antigo Testamento que apontavam para isso. Mas Jesus, diz o texto, cita esse já é o bastante. Eles falaram, é verdade, faz sentido. E, mais uma vez, eles se calaram e ninguém mais tinha coragem de questionar Jesus. Verso 26. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E, admirados, eles se calaram. Ao longo da história, é isso que Jesus tem feito. Ao longo da história, é exatamente isso que Jesus tem feito, calado todos aqueles que se levantam contra ele. Todos. Só para citar alguns. Revolução Francesa, queda da Bastilha em 1789. Agora não precisamos mais de Deus. Agora servimos a deusa da razão. Deus é uma loucura. Agora aqui. A deusa da razão. Essa é o nosso Deus. A Revolução Francesa foi um movimento totalmente ateísta. Matou mais gente em um ano do que a Inquisição Espanhola em 200 anos. Foi um caos. Arrebentou com o país e abriu portas para que aquele infeliz do Napoleão Bonaparte tomasse conta e arrebentasse com a Europa. Nunca mais a França foi a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Mas eles disseram, o que Jesus, o que? Que Deus, o que? Que Deus, o que? Os comunistas também é um exemplo mais clássico disso, mais evidente. Para eles, Deus era uma loucura, para Karl Marx. A religião era apenas mais um dos aparatos do capitalismo para oprimir as pessoas. No comunismo ideal, não haveria religião, porque os homens seriam libertos desse aprisionamento, haja vista que eles seriam libertos dos meios de produção vigentes do capitalismo, que os oprimia, e ao cair o capitalismo, cairia todas essas outras superestruturas, essas desgraças, religião, Estado e tudo mais, iria tudo desaparecer. Não por acaso, em todos os países comunistas, igrejas eram queimadas. Lembra aquela história que eu sempre conto para vocês? Daquele cara lá na União Soviética, que um dia, eles contavam até em forma de piada, que um rapaz falou assim, o nosso modelo soviético é tão mais poderoso do que o modelo capitalista dos americanos. Lembra da Guerra Fria? A Guerra Fria era isso. Americanos tentando mostrar que o seu sistema de sociedade capitalista, baseado na religião, era mais próspero e poderoso do que o sistema ateísta e socialista dos soviéticos. A Guerra Fria foi essa disputa para saber quem produzia mais, qual sociedade era mais poderosa. E aí, lá na União Soviética, um dia um rapaz disse, não, vamos mostrar que somos melhores do que os americanos e vamos construir uma torre, uma pilha aqui de batatas que vai chegar até Deus. Para mostrar que a gente é muito mais produtivo, a nossa sociedade é muito mais poderosa, vamos construir uma pilha aqui de batatas aqui que vai chegar até Deus. E alguém o lembrou, meu amigo, aqui na União Soviética não tem Deus e também não tem batata. A maioria morreu de fome lá. De fome mesmo, mais de 100 milhões. Fome. Fome. E eles disseram, não precisamos de Deus. Na realidade, Deus é uma ilusão e aí impede vocês do progresso. Era exatamente isso que eles diziam. E a gente vê isso, inclusive, lá no livro A Revolução dos Bichos. Não, Deus é um atraso. É um atraso. Todos foram calados. Sem Deus, o que acontece? Olhe para nós hoje. Olhe para nós hoje. Ô, gente, isso aqui não é assustador? Vocês não acham que é assustador isso aqui, no celular? É um negócio assustador, gente. Assustador. Tem alguém aqui que tem um parente morando fora do Brasil? Tem alguém aqui? Um parente? Nossa, bastante. Fica aqui, não vai embora. Você fala com o seu parente lá no Zap, gente. Pimba, clica ali, facilmente. Fala, via ali vídeo, uma videochamada. Tem tantos recursos, né? Tem o Zap, tem... Enfim, tantos recursos. Não é assustador? A tecnologia, o avanço. Não é assustador o que nós temos hoje? Nunca fomos tão ricos. Nunca. Nunca a humanidade foi tão rica. É assustador. Não é assustador que, mesmo assim, mesmo tendo coisas que era restrito a um monarca absolutista francês em séculos passados,
Sim, vários e vários luxos que vocês têm hoje aqui. Quer ver? Eu e você temos. Eu sei que vai soar idiota, mas quantos aqui tem talher em casa? Era coisa de rei. Estou falando. Eu estou falando. Banheiro em casa, lá. Vocês têm? Vocês têm? Milionários. Há pouco tempo. Que isso, gente? Um dia eu fui lá, eu era garoto ainda, eu fui disputar karatê numa cidade bem no interior, e aí o banheiro eu achei estranho, que era lá fora da casa. Aí quando era só um buraco, aí eu cheguei, eu era garoto, né? Eu entrei no banheiro e fiquei procurando, né? Eu voltei, eu falei, gente, não tem banheiro aqui não. Eu falei, não, tem sim, você fica de pé lá, tem lá aquele buraco lá. Aqui, ó, aqui. Hoje não, a gente tem um banheirinho dentro de casa. Uma água quente, olha que coisa. Máquina de lavar. Imagina, em épocas passadas. Tá certo que nem tinha muita roupa também para lavar, né? Mas tinha que ir lá longe para lavar a roupa. Na época mais rica da história humana, o homem é miserável. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Os homens vivem angustiados. Por que faz tanto sucesso? Antidepressivo, ansiolítico. Por que faz tanto sucesso? Por que os níveis de gente drogada, com drogas legalizadas ou não, são altíssimos? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles tentaram calar Jesus. Eles tentaram pegar Jesus, tentaram achar que podem viver sem Deus. Tentaram que podem matar Deus, mas todos os homens que partiram nessa emboscada, nessa empreitada, descobriram que quando tentaram matar Deus, quem morreu foram eles. Olhe para o lado. Olhe para o lado. Olhe para você mesmo. Olhe para você. Fala a verdade. Você não lutou contra Deus? Você não era esse cara aqui? Talvez você está sendo agora esse cara. Mas você não era esse cara? Que dava desculpa esfarrapada para não vir para a igreja, para não buscar Deus? Era ou não era? Me explica. O que você está fazendo aqui, gente? Como é que você veio aqui? Porque Deus calou você. Deus calou você. Ele venceu você. Ele trouxe você para cá. Foi Ele que fez isso. Ele fez isso comigo. Ele fez isso. Ele fez. Eu era um garoto, 16 anos, eu tinha ódio de igreja. Ódio, ódio, ódio. Vocês sabem, já contei para vocês milhares de vezes. Ajudava a tomar conta de um restaurante do meu pai. Chegava lá um cara que sabia que meu pai era crente, meu pai era muito crente. E o pessoal ficou conhecendo meu pai, que meu pai havia se convertido e tal. E aí chovia de gente crente, querendo trabalhar lá. Aí eu estava quase para pegar o currículo do cara e passar para meu pai. Quando ele falava, eu sou evangélico. Aí eu falei, esse é evangélico, que bênção, vamos saber. Eu já arriscava, esse não vai. Esse aqui não vai não. Ódio, 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 ódio. Raiva. E as desculpas mais esfarrapadas. Eu nem lembro na época, sei lá. Meu pai começou a ir para a igreja, aí ele deixou de assistir meus jogos, começou a assistir menos meus jogos. Eu não lembro. As coisas mais imbecis, mais tolas e estúpidas que eu usava como desculpa para esconder um coração maligno que amava o que era mal. Essa era a grande verdade, porque Jesus é bom e nós não somos. Jesus odeia a lama e nós amamos a lama. Mas Ele me calou. Ele calou você. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero partir para o terceiro ponto. Jesus como filho de Davi. Verso 41. Jesus, porém, perguntou-lhes. Agora é Jesus quem pergunta. Como dizem que o Cristo é o filho de Davi? Lembra? Todas as profecias alertavam para isso. Que Deus havia prometido a Davi. Davi, da sua descendência, vai sair um renovo, que vai sentar no trono e vai governar para sempre. Deus disse isso para Davi. Todos sabiam disso. Todos sabiam. E aí Jesus está questionando isso, está dizendo, como é que vocês dizem que o Messias, ou Cristo, a palavra Cristo, hoje é um nome próprio, mas era um título. O Cristo, o Messias, o enviado, o ungido, o eleito, o escolhido. Escolhido para salvar Israel. Como que vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? E aí Jesus continua. Pois o próprio Davi diz no livro de Salmos, Salmo 110, verso 1. O Senhor, o Jeová, disse ao meu Senhor, Adonai. É tipo assim, ó. Deus disse, o meu Deus disse ao meu Deus. É mais ou menos isso. O Senhor disse ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, como um rei,
até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. Você vai pisar nos seus inimigos. O Senhor, Deus, disse ao Messias, que é meu Senhor também. Davi está dizendo que o Messias é Senhor dele. Aí Jesus fala, como então Davi pode chamar o Messias de meu Senhor e o Messias ser filho de Davi? Como é que é isso? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele, o Messias, não era filho de Davi? É óbvio que ele não está dizendo isso, porque a própria Escritura profetizou isso. O que ele está dizendo é o seguinte, Jesus, o Messias, o Cristo, ele não é apenas filho de Davi. Ele não é apenas homem. Porque se ele é Senhor de Davi, e lembra, Davi naquela época era o Senhor absoluto em Israel. Não havia ninguém acima dele. Não havia nenhum homem acima dele. E quando Davi usa essa palavra, Adonai, que é para se referir a Deus, ele está dizendo, olha, o Messias, ele é Deus. E ele é o meu Senhor. Jesus está dizendo claramente. Sabe quem testifica que eu sou Deus? Davi. Que vocês confiam nele, que vocês sabem que Davi escreveu inspirado por Deus. E o próprio Davi já dizia que eu, o Messias, o Cristo, não sou apenas homem. Porque para ser Senhor de Davi, para ser absoluto sobre Davi, eu não podia ser apenas alguém que viria depois de Davi. Eu já existia antes dele. É isso que ele está dizendo. E aí, vamos ler lá Atos 2. Você pode abrir comigo lá? Vou pedir para você abrir mesmo. Lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos 2, verso 22. Atos 2, 22. Pedro está pregando no dia de Pentecostes. Havia judeus de todos os lados ali. O judeu conhecia a Bíblia. Ele conhecia o Antigo Testamento. E Pedro passa a mostrar pela Escritura que Jesus era o Cristo prometido. Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois, olha para mim, por favor. Ele acabou de afirmar um fato histórico, que Jesus havia ressuscitado, e ele vai linkar esse fato com a Escritura, mostrando que Cristo ressuscitar foi previsto. Vamos ler, verso 25. Pois Davi fala sobre isso, sobre a ressurreição do Cristo. Eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Davi está dizendo, olha, o Senhor não vai deixar a minha vida no túmulo, e o meu corpo não vai sofrer deterioração. Aí, olha a pergunta de Pedro. Verso 29. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o corpo dele apodreceu ou não? Sofreu deterioração ou não? O argumento é óbvio, claro que sim. Aí Pedro continua. Desculpa, 29 de novo. 29. Concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi, ele morreu. E ele foi sepultado. Mas ali Davi está dizendo, olha, a minha alma não vai ficar no túmulo, não. A minha vida não vai ficar no túmulo. Mas Davi está no túmulo até hoje, gente. É o que Pedro está argumentando de maneira simples. Verso 30. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Davi preveu isso e falou da ressurreição de Cristo. Davi não estava falando de si. Claro que não, porque ele está lá, gente, está morto até agora. Mas ele havia dito,
Não, eu não vou ficar na sepultura. Mas ele está. Davi não estava falando dele. É isso que ele está dizendo. Davi fala dele como um tipo de Cristo. Cristo é aquele que não ficou no túmulo. O corpo de Jesus não ficou fedido, não apodreceu. Porque ele ressuscitou no terceiro dia. É isso que Pedro está dizendo. E ele continua. Verso 32. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou. E todos somos testemunhas. Nós vimos isso. Nós vimos. Estamos mostrando para vocês um fato histórico que nós testemunhamos. Nós vimos os milagres como o Antigo Testamento prometeu, profetizou que o Messias ele faria milagres. E nós vimos ele ressurreto. Ele ressuscitou. Verso 33. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Ele está falando do quê? Da assunção de Jesus. Jesus ressuscitou, mas depois de 40 dias ele foi exaltado, ele foi assunto ao céu. Lembra? É sobre isso que ele está falando. Verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma. E aí é o texto que eu estou pregando para vocês aqui hoje. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Que foi o que aconteceu com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele assentou à destra do Pai. Como Davi havia falado lá no Salmo 110. E tinha judeu que achava que isso era sobre Davi. Davi, assenta aqui à minha direita. Pedro está dizendo, não! Aí Pedro vai provar. Vamos continuar, verso 30 aí. Qual que eu estava lendo? 34, né? O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus, o Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo. Como ele disse no verso 34, ó, Davi não subiu, gente. Quem que subiu então? É Cristo. Esse texto do Salmo 110, Davi não estava falando dele. Não foi Deus dizendo para Davi, Davi, assenta-te à minha direita. Pedro está explicando. Não. Está falando de Cristo. Cristo ressuscitou e depois ele foi assunto ao céu e Deus Pai disse, assenta-te à minha direita. Ele foi glorificado. É sobre isso que o texto está afirmando. Pedro está dizendo, está dando mais uma prova de que Jesus era o Messias. Eles não estão falando assim, gente, eu sinto que Jesus é o Messias. Sabe, eu acho que Jesus... Quando alguém perguntar para você, por que Jesus é Deus? Qual é a sua resposta? Qual é a base? Qual é a prova? Pedro está dando provas aqui. Ele está dizendo, olha, lá no passado alguém profetizou. Eu pergunto para vocês, o homem pode prever o futuro? O homem pode prever o futuro? Não pode. Não pode. E aí ele está dizendo, Davi descreveu tudo corretamente, de maneira perfeita. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus ao Messias, assenta-te aqui à minha direita. E aí Pedro está dizendo, isso se cumpriu agora, na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que nós o vimos, Pedro disse, nós o vimos. Eu andei com ele 3 anos. 3 anos. Eu o vi curar a minha sogra. Eu vi. Eu o vi andando sobre as águas, eu andei sobre as águas com ele. Eu o vi quando nós cortamos a orelha de Malco. Ele pegou a orelha de Malco e restabeleceu no lugar de maneira perfeita. Eu vi. Com 2 pães, 5 peixinhos ali. Ou 5 peixinhos, 2 pães, vice-versa. Ele alimentou a multidão. Eu vi. Eu vi o leproso que ele curou. Eu vi. Não tem como falar, mas será que foi milagre? Era leproso, gente. Era leproso. Não tinha cura. Ele tocou no leproso e instantaneamente o leproso foi curado. Não é assim. O cara foi no culto lá na igreja. Eu já vi isso. O cara foi no culto na igreja, tinha um problema de pele, oraram por ele, 3 meses depois ele voltou e falaram, foi um milagre. Eu acredito que possa ser mesmo um milagre de Deus. Para mim, foi curado é Deus. Seja por meio de um médico ou não, ok. Mas como provar que foi uma ação sobrenatural de Deus? Não dá para provar. Nesse caso, pelo menos, não dá. Mas o cara era leproso, era purulento, às vezes o nariz caindo, sem orelha. Jesus toca no cara, o cara é restabelecido, pele de bebê de novo. É isso que eles relatam. Eles não podem ter sido enganados em relação a isso. Ou Pedro estava mentindo, ou ele falando a verdade, mas enganado ele não foi. Ou Lázaro estava morto há 4 dias, gente. 4 dias. 4 dias. Pedro não estava enganado sobre isso. Ou o paralítico.
Ou cego de nascença, gente. Cego de nascença. Pedro viu tudo isso. Ele disse isso aqui, ó. Nós o vimos. Varão, Jesus, varão aprovado, com vários e vários milagres, e o maior milagre de todos. Ele ressuscitou, e depois nós o vimos subindo para cumprir o que está escrito aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Como nós sabemos que Cristo está sentado à direita do Pai agora, por quê? Porque os apóstolos testemunharam para nós. Ele está dizendo, Jesus é o Messias. Jesus é a verdade. Jesus não é uma ideia. Jesus é Deus encarnado. Jesus é aquele que foi profetizado pelas Escrituras. E 300 profecias se cumpriram na pessoa dele. Onde viveria? Como viveria? Onde seria morto? Como seria morto? Tudo. Tudo profetizado. Todas as profecias se cumpriram? Tudo isso, por acaso? Impossível. Impossível. Isso se deu porque Ele é Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Para dizer que só o Senhor é Deus. Que o nosso Deus está sentado à destra do Pai e Ele governa absolutamente sobre tudo e sobre todos. E que a nossa fé não é um salto no escuro, porque a nossa fé é comprovada pelas profecias que se cumpriram em Jesus Cristo. Vocês creem? Vamos ficar de pé?